Senadora Gleisi Hoffmann, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, excelentíssimo senhor senador Armando Monteiro, meu amigo e relator desse projeto, demais senadores, excelentíssimos senhores senadores presentes e senhoras, eu estou feliz porque o Piauí está tendo um pezinho um pouquinho maior do que ele costuma ter, porque nós temos aí 2 senadores piauienses, o nosso governador e esse humilde economista que vos fala, para se manifestar num evento tão importante. É só um piauiense vindo para atrair tanto piauiense, né? Mas, enfim, brincadeira à parte, eu estou meio chateado com o nosso governador, porque como ele disse, eu o ajudei lá atrás, o problema do Piauí se resolveu e ele nunca mais me chamou. E eu não falo com ele, há anos. Agora estou cruzando aqui com ele porque ele está representando problemas. Ele é o representante dos problemas do Nordeste. Eu não sei se ele vai gostar de ouvir o que eu vou dizer, mas pelo menos o seguinte: você me deve uma conversa depois, em algum momento, para eu entender melhor o caso do Piauí, porque eu sou um piauiense meio desgarrado, que penso mais nos estados maiores, onde os problemas nesse sentido aqui são maiores, do que no meu querido Piauí, que eu visito só de férias. Adoro, mas de férias. Não, na hora que o Piauí quiser, eu estou lá. A ligação afetiva que eu tenho com o Estado justifica qualquer coisa, exceto não dizer aqui o que eu acho e que penso que não necessariamente, pode não necessariamente coincidir com o que o meu querido governador pensa. Mas o que eu queria dizer aqui, senador Armando, é o seguinte: eu acho que eu tenho de aproveitar essa oportunidade para sair um pouco do tema da dívida, senhora presidente, para tentar trazer uma visão um pouco diferente do que tem sido falado por aí, porque não que eu tenha improvisado isso agora, eu venho pensando nisso há bastante tempo e cheguei agora a arrumar. Coincidentemente, o seu convite me trouxe no momento que eu acho que eu arrumei mais ou menos a minha cabeça. Gostei de ouvir o Júlio, porque ele chegou pertinho de onde eu cheguei. Eu morei muito tempo no Rio, então eu também me identifico muito com o Rio, então eu estou muito bem servido aqui de identificações regionais. Mas vamos ver se eu lhe ajudo a dar um passinho a mais. Eu queria dizer para vocês, todos que estão aqui, senhores, excelentíssimos senhores senadores e a plateia em geral, que o que eu penso em relação a essa questão que nós estamos vivendo, peço que não olhe ainda esse quadro, eu vou já passar para ele, mas eu queria antes dizer o seguinte, chamar a atenção para o seguinte: nós estamos vivendo uma situação muito séria, infelizmente, muito mais séria do que a gente imagina. A situação financeira do setor público é dramaticamente séria e eu vou aqui assumir um pouco um papel de alguém do governo. Eu fui tanto tempo do governo que eu não consigo deixar de pensar também como governo. Mas que é o seguinte: tanto a União como os estados e os municípios, mas aqui eu vou focar nos estados, eles estão num dilema atroz, porque há um déficit muito elevado em todas as esferas. No caso de alguns estados, e infelizmente de muitos estados, era alguns, está ficando muitos, nós estamos diante de uma situação de crise social bastante séria, que vem quando um ente público não tem os recursos na mão para fazer os pagamentos que ele é obrigado a fazer, e aí fica sem muita alternativa a não ser escalonar pagamentos, administrar atrasos. É isso que se faz. Ora, a União também tem um grande problema. A diferença é que a União tem formas de financiamento que os estados e os municípios não têm.
Mas isso não quer dizer que ela também, mesmo sabendo que ela pode usar recursos que os estados não têm, ela sabe, e eu tenho absoluta certeza que essa equipe que está aí é perfeitamente consciente disso, eu conheço a equipe toda, já conversei várias vezes com eles em vários momentos, que ela não pode brincar com emissão monetária para financiar déficit público no Brasil. Nós já tivemos hiperinflação, nós não queremos voltar para a hiperinflação, mas se nós perdemos o controle do déficit e continuarmos financiando déficit com emissão monetária, a gente sabe que nós vamos chegar lá, nós já tivemos lá. Eu não estou inventando aqui uma coisa teórica ou da história. Não, o Brasil é campeão em hiperinflação no mundo. Não sei se teve um país que teve inflação tão alta durante tanto tempo como nós. Então, a gente sabe o que é isso e não podemos querer voltar. E o Ministério da Fazenda sabe disso e eu vejo de fora, com absoluta certeza, que se faz lá tudo que é possível fazer para tentar controlar esse déficit. A gente está vendo aí a luta, as medidas heróicas que o governo está tentando aprovar, como essa PEC do teto, é porque ele sabe que ele tem de controlar esse déficit. Se passar a percepção de que a dívida pública brasileira perderá o controle, nós vamos cair numa situação de crise que nós já tivemos um pouco recentemente e não quereremos retornar a essa situação de crise, porque aí a maior recessão da história do país, aí sim ela será a super maior recessão. Nós não nos livraremos da recessão. Então, eu vejo que o trabalho do Poder Executivo é um trabalho dramático, porque ele sabe que não pode deixar a dívida crescer, ele sabe que ele não pode continuar financiando, mas a questão que eu penso é assim: os dirigentes políticos olham e dizem, eu vou também atrasar pagamento, que nem os estados estão fazendo, o Rio Grande do Sul, o Rio, Minas já está fazendo. Daqui a pouco nós vamos ter uma questão de atraso de pagamento se generalizando, com consequências incríveis. Eu me lembro de janeiro, o governador Pezão, antes de se afastar, ele foi entrevistado e a televisão Globo News entrevistando aposentados que estavam com os pagamentos atrasados, as pessoas mostrando as listas de compras de remédios que elas não estavam podendo fazer porque o dinheiro curtinho lá da aposentadoria daquelas não estava em dia. Essa situação é muito dramática, gente. De fato, nós estamos diante dessa situação. Aí eu penso, realmente, se eu estivesse no governo federal, eu tenho a opção perigosa de emitir moeda e financiar o déficit. Quando eu falo emitir moeda assim, não é bem o cara rodar a maquininha e emitir. Tem formas, vamos dizer assim, pouco visíveis de fazer isso, mas na essência é isso que nós estamos fazendo. Eu estou ali sentado, eu vou atrasar pagamento e me recusar a emitir moeda para financiar o déficit que eu estou vivendo, enfim, é uma escolha complicada, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o Ministério da Fazenda sabe que se ele bobear nessa área, as consequências, ele pode não ter o desgaste do atraso que os estados estão tendo, mas ele vai ter o desgaste de ter sido responsável pela volta da hiperinflação. Então, ele é muito vigilante dentro dos limites. Ele só não vai fazer o atraso que o Júlio fez quando era secretário da Fazenda, ou que o secretário de Minas está fazendo, ou que o do Rio Grande do Sul já faz também há bastante tempo. Está até virando meio rotina, eu acho que nem tem lá muito desgaste mais, mas, enfim, deve ter. Eu tenho de temperar um pouco aqui, mas eu digo assim, a gente não vê muito mais notícias sobre o drama do Rio Grande do Sul. Eu olho para o Rio e digo a vocês, eu estou muito assustado, porque o problema do Rio é que é uma cidade complicada, a gente sabe, e a insuficiência financeira é algo que pode estar aí por perto de 17 bilhões de reais este ano. E o alívio da dívida, senador, se eu não estou enganado, se chegar a 2 bilhões este ano, porque é o segundo semestre, é muito.
Nós estamos falando de um alívio de 2 bilhões em 17. Então, esse projeto que está aqui, eu acho que ele tem de ser visto no contexto de um conjunto maior, porque ele é parte de um problema muito sério e complexo, mas sem dúvida alguma, se fosse um ano inteiro, esse alívio poderia ser 4 bilhões, aí já é diferente, quando você considera um ano inteiro. Então, ele tem de ser considerado. Eu acho que a gente nem deve discutir muito esse projeto, senador, porque essa discussão já passou e o problema se agravou de tal forma que a gente tem de dar o salto para ver o que está depois aí nos espreitando, e eu acho que nós não estamos enxergando com clareza. O Júlio viu um pedacinho. Não sei se o governador viu um pedacinho. Se ele não viu, eu vou achar que ele viu, porque ele é meu conterrâneo, e aí eu vou dar esse crédito a ele. Mas, enfim, eu acho que a gente tem de olhar o que nós não vimos, aí depois a gente volta para a dívida. Porque eu teria feito diferente esse negócio da dívida, mas não muito diferente. Mas eu acho que se eu for dizer isso agora, tem um outro negócio tão mais apavorante, para que eu... Não sei se o senhor concorda. E aí é que eu vou olhar para esse quadro para dizer para vocês o seguinte: o problema, hoje, o diagnóstico que não é muito percebido, é que o problema se chama previdência pública. Nós temos de entender isso de uma forma mais completa. Aí, depois, fica fácil ver as soluções. Todo mundo fala um pouco nisso, mas ninguém olha. Eu sinto isso porque eu sou funcionário aposentado do Banco do Brasil e vivo furioso porque eles cobram lá uma contribuição em cima da minha aposentadoria. Eu digo, poxa, esses caras estão cobrando essa contribuição adicional agora, eu já estou aposentado. Por quê? Porque o sistema do Banco do Brasil, como dos grandes fundos de previdência, eles estão sempre procurando o equilíbrio atuarial. E, em função de um desequilíbrio atuarial que precisa ser corrigido, tem de tomar providências que envolvem coisas desgastantes. Eu vou falar de muita coisa desgastante, mas quero dizer que eu me desgastei muito com isso, então eu sou parte, sou solidário aos desgastados, mas eu vou falar nesse desgaste, não tem escapatória. Como é que o problema aparece? E se a gente não entender como ele apareceu, fica difícil chegar na solução. Por isso que não adianta só dizer, o problema é a previdência pública. Tchau, até logo, vou encerrar a palestra e vou embora. Não, eu não estou contribuindo com nada. Para entender o que aconteceu, eu separei, e eu demorei a me preparar para a palestra, porque eu estava esperando completar esses dados, e são dados públicos, mas eu tinha de tirar dúvida se a execução do gasto o ano de 2015. Isso é um dado público, é difícil de organizar. Por isso que eu sou consultor reconhecido na área, porque eu tenho uma vantagemzinha sobre os outros para organizar isso rapidamente. Mas, enfim, eu consegui pegar 3 estados que estão em situação crítica: Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, aqui do meu vizinho. Então, eu vou fazer um pouco aqui, embutido aí, uma palestra sobre o Rio Grande do Sul. Na realidade, estou fazendo sobre os 3. O que eu fiz? Para não falar de um estado só, eu tentei pegar 3 que estão em muita dificuldade. Então, o Piauí não está aí por isso, mas a gente pode depois botar, não tem perigo. Mas é grave lá também. E a gente tira a média dos 3, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul, e pensa assim, como é que está um bicho bem desarranjado, olhado como uma média desses 3 grandes estados, que depois de São Paulo são praticamente os 3 maiores. Então você vê que esse é um problema de estado grande, muito mais do que de estado pequeno. Mas você vai surpreender, os estados pequenos, nesse ponto de vista, não estão bem. Pois bem, o que eu acho que a gente tem de fazer? A gente tem de entender o orçamento estadual como uma composição de 5 segmentos, que eu costumo chamar de suborçamentos, que dominam o orçamento estadual, e eu coloquei depois o governador como sendo, infelizmente, governador, um ente frágil nessa história. Todo mundo acha que ele manda muito, ele não manda. Os governadores, às vezes, pensam que mandam, em termos financeiros, não manda. Ele manda porque tem outras coisas de poder que explicam o poder dele. Mas não é dinheiro, nós vamos ver já já. Isso aqui nem marreio, viu? Esse aqui
E aí eu coloquei mais um bloco, e depois a gente vai entender que são os inativos e pensionistas, que é onde eu vou querer chegar. Vejam vocês quais são esses suborçamentos que são donos, eu gostaria de pôr aí os donos do orçamento, nessa primeira parte. São os poderes autônomos, que é executivo, eu estou falando em geral, em nada em particular com ninguém, mas isso é Estado. Então aqui não tem ninguém de Estado, exceto o governador, mas como ele é vítima, aí ele fica bem. Mas os poderes autônomos são legislativo, judiciário, são os que têm autonomia financeira e administrativa pela Constituição. Isso. Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas. Estão lá. E essa turma é como se eles tivessem um quinhão garantido e fixo de 13% da receita corrente líquida. Eu usei a referência receita corrente líquida, que é a mais fácil de usar, que todo mundo entende, permite comparação. O segundo é educação. Beleza, educação é muito importante. E aqui só está, nesse primeiro bloco aqui, esses três setores, poderes autônomos, educação e saúde, só está o gasto com o pessoal ativo, não está os inativos. Só para lembrar, os inativos estão todos aqui, tá? E tem uma explicação para isso. Pois bem, educação e saúde está aqui, educação leva 17,8%, aí alguém já vai brigar. Não, mas o percentual é maior. Não, é porque é calculado noutra base. Aqui é o total da receita corrente líquida. Não vamos perder tempo com os detalhes. Acreditem na minha capacidade de fazer essas coisas. Saúde é a mesma coisa. Diz que subiu para 15, não sei. Não, o dado é esse, que é em relação à receita corrente líquida. O que são as demais vinculações? Aí são receitas vinculadas que geram gastos amarrados a essas receitas vinculadas, que o governador não tem a menor condição de tocar. Aí, por exemplo, aí tem a Fundação de Amparo à Pesquisa, que tem X%, a universidade tem X%, tem as transferências do SUS, que vão da União. O que o governador faz em saúde aqui em cima é o que é decorrente da sua própria receita, e não do que vem de fora. Mas isso é um outro bloco que tem um certo peso. Isso é para dizer que ele não tem muito jeito de mexer. Aí entra o serviço da dívida, senador, que é importante. Isso aqui é 2015, o ano passado. Se eu estivesse trabalhando com este ano, esse número seria menor, ainda que seja só um semestre, mas seria menor. E, nesse sentido, ele está colaborando para ajudar este ano. Mas o problema é que, se eu tivesse 2016, eu teria uma situação bem mais difícil. É o segundo ano de recessão, e tem um problema aqui, que é devido ao estado do julho, que a arrecadação do petróleo desabou, ele já mostrou um pouco isso lá. Então, o buraco financeiro do Rio aumentou muito de 2015 em relação ao que vai ser 2016. Então, se eu estivesse fazendo lá na frente este quadro para 2016, ele seria muito pior do que é isso aí, basicamente pelo Rio. Minas será parecido, Rio Grande do Sul mais ou menos parecido, mas o Rio será muito pior. Só para vocês terem uma ideia mais precisa, o buraco do Rio em 2015 foi da ordem de 8 a 9 bilhões. O Júlio é que administrou isso, mas talvez eu saiba do número mais exato que ele, mas porque eu estou com o número aqui do meu lado. Mas este ano está próximo de 17, gente. Então, sai de 8 a 9 para 17 a 18. Não é brincadeira para você administrar, já chegando no fim do ano e tendo um ano na frente que será quase igual a este. Por quê? Não sei se o petróleo vai estar mais recuperado, não sei quanto a economia vai se recuperar. É só para dizer que nós temos 2 anos muito difíceis para administrar. Não achemos que é mais fácil que isso. Agora, de novo, vou repetir, para a Ana Paula não ficar chateada comigo. A União tem outras responsabilidades e ela tem de zelar pelo controle do déficit, ainda que ela não consiga também fazer muita coisa, mas já que ela não pode atrasar, ou não tem condições de não atrasar, ela não vai atrasar. Mas ela zela e certamente fará seu papel de tentar segurar o máximo do que vem de fora da União. Pois bem, quando eu somo tudo isso, e são os dados de 2015, esse subtotal
dos suborçamentos poderosos, porque o serviço da dívida é um orçamento que não é do Estado, é de quem é credor. Isso aqui o Estado faz muito pouco para mexer e alterar. No final, eu vou dizer que tem um jeito de mexer. Pois bem, isso aqui representa mais ou menos 60% do total. Sobra 40%, e aí vem o pobre do governador, que enfrenta a possibilidade de gastar com as demais secretarias, e segurança pública tem, obviamente, um peso muito grande. Tanto é que o gasto de pessoal do governador é 19%, pessoal ativo só, 19,4% do total. Não, educação lá em cima. Aqui é segurança e o resto. Mas segurança pesa muito. Bom, o que é que o governador tipicamente faz? Ele parte para o custeio mínimo, ele minimiza o máximo que ele pode. Eu estou dizendo o que ele faz sem precisar ouvir dele. E o investimento vai quase a zero. O investimento é financiado com a operação de crédito que vai aparecer nas demais receitas que não são as correntes. Esse é o quadro. O governador vive ali. Só que um belo dia, o secretário da Fazenda chegou para ele: governador, o senhor recebeu um contaço para pagar. O contaço é a despesa de nativos e pensionistas. Por quê? Porque esses 3 orçamentos, no passado, pagavam essa conta. Com o passar do tempo, eles foram conseguindo, através de legislação, hábito, decisão administrativa, não pagar. E por isso que eu pus essas linhas aqui, é para dizer para vocês, dali saiu boa parte do que está aqui. E é óbvio que, porque esse é que é o diagnóstico, aqueles orçamentos tinham normalmente alto, e para piorar, eles jogaram os inativos para o governador e, obviamente, ocuparam o espaço. Se o quião dele é fixo, contratando gente, dando reajuste de salário. É isso que explica a subida vertiginosa do gasto de pessoal nos últimos anos nos estados. Boa parte da explicação é isso. Por isso que é difícil. Mas também não adianta ficar o tempo inteiro repetindo, como meus colegas fazem. O grande drama dos estados é o gasto de pessoal. Vamos entender como que é. É o seguinte: eu tenho uma grande conta de inativos que cresceu muito pelo sistema previdenciário. As projeções científicas mostram que ela vai crescer ainda mais, acima do PIB, nos próximos 20, 30, 40 anos. E o governador que tem que pagar não tem dinheiro para pagar, gente. Olha aqui. Claro, eu estou falando do quadro de 2015. Deste ano é pior. Ó, ele sobra 40 e ele vai espremendo tudo. Precisa gastar 31 aqui, sobra 9 e a conta é 32. Como que ele vai pagar? Não paga. Aí tende a atrasar. Se não houver, primeiro ponto da minha palestra, eu tenho tempo ainda. Sabe? Eu queria só pedir, já passou 20 minutos. Cátia Abreu. Onde eu parei é para dizer o seguinte, ó, como eu vou ter demais receitas limitadas, no final eu vou ter um buraco de 15,7% da receita corrente líquida. E em reais, isso equivaleu, porque isso é o ano passado, 7 bilhões de reais de uma receita corrente líquida média da ordem de 45 bilhões. Na prática, o caixa foi outro, porque tem várias formas de transformar esse buraco em zero. Só que, infelizmente, nós chegamos num ponto que resta apenas atrasar pagamento de forma desenfreada. E aí, só não é pior porque teve um alívio. E eu acho que, eu não vou criticar isso aí, porque eu acho que não dá tempo. Eu prefiro dar o geral para dizer o seguinte: este é o drama. Nós temos, portanto, de atacar a questão dos inativos e pensionistas. Porque se nós não fizermos isso, nós não saímos dessa encrenca, porque vai se repetir. Como fazer para atacar? Gente, vamos fazer igual o que o Banco do Brasil faz com a Previ. Não tem muito milagre nem mistério nisso. O que é que se faz numa situação dessa? É claro que tem pequenos detalhes a mais. A minha sugestão é que se crie nos estados e na União
aí eu vou fazer outra observação, eu não trouxe os números da União, porque eu não cheguei nos finalmente, mas eu vou dizer a você, não é muito diferente disso. Eu já farejei os números, esse problema é da União e é dos estados e municípios. A União exigiria outra palestra para eu explicar, mas só para reter o seguinte, lá tem os donos do orçamento do mesmo jeito, só muda que tem outros donos a mais, lá tem proporcionalmente mais receita e tem a possibilidade de financiar déficit com maior facilidade. Ainda que isto, todo mundo sabe, tem uma espada de Damocles na cabeça do Ministério da Fazenda, que é o risco de hiperinflação. Então, ele não pode bobear, ele tem o mesmo problema, ele precisa dar a mesma solução. E outro ponto que eu queria dizer, senadora, é que nós não podemos ficar atacando pedaços. E eu tenho certeza que o senador Armando Monteiro tem isso muito claro na cabeça dele, pelo que ele disse. Nós temos de atacar todos esses pedaços num todo maior, e fazer, gente, um pacto em torno do equacionamento desses problemas. Porque eu vejo, tem a briga da PEC do teto de um lado, tem a questão dessa lei complementar do financiamento, da dívida, tem não sei o que... fala-se na reforma da Previdência que virá, que é mais voltada para o regime geral, e, na realidade, eu acho que a gente tem de juntar essas coisas, porque, senão, perde muita musculatura política. Eu não sou político, os senhores, os ilustres, excelentíssimos senadores e senadoras, é que são políticos e sabem. Mas meu sentimento é que, sem ficar atirando para tudo quanto é lado isoladamente, cada um tem uma iniciativa, vai, bate na porta do Temer, bate não sei aonde, e fica aqui no Congresso. Nós temos que tentar juntar isso e dar uma solução harmônica, porque a situação é muito grave e está tudo interligado. Não tem jeito, todo mundo precisa ajustar, tem de fazer, e se nós fizermos esse pacto, nós vamos chamar as partes que vão ser afetadas para o mesmo pacto, para eles entenderem que isso será melhor do que a situação atual, por exemplo, essa de atrasar pagamento de forma desordenada, é o pior dos mundos, que certamente é pior do que qualquer solução que tenha um ônus para alguns segmentos, mas seja feita de forma articulada e organizada. Eu prefiro que a Previ desconte essa contribuição da minha aposentadoria do que eu receba o recado de que, esse mês você só vai receber no próximo. Isso é a pior coisa do mundo que existe, a imprevisibilidade no recebimento dos pagamentos. Então, o que se faz numa situação dessa? Por isso que eu disse, não tem muito de onde fugir. Eu quero só mostrar, senhores e senhoras senadoras, esse dado, que é para ilustrar um pouco mais o que eu estou dizendo, existe um cálculo oficial dos déficits atuariais. O que é o déficit atuarial que eu vou explicar aqui agora? Este não é o melhor cálculo a fazer, mas eu vou explicar para dar uma noção. Isso aí é o seguinte, se pega 75 anos à frente e calcula a diferença entre a receita de contribuição e o aporte do empregador, no caso, o Estado ou a União, vamos dizer, 2 vezes o que o empregado contribui, compara com a despesa todo ano e vê a diferença. Vamos dizer, vamos supor que dê um déficit todo ano para os próximos 75 anos. Aí você soma isso, no caso, esse dado oficial não desconta os valores pela taxa de juros. Portanto, os valores aí estão inflados, eles serão menores, mas a comparação é a mesma, a ordem será a mesma, porque eu vou estar dividindo por uma única taxa todos esses valores. Então, vamos dizer, os picos vão baixar, mas a diferença entre Estado e a União, que eu aproveitei para colocar ali na ponta, isso nos mostra quem está com o problema previdenciário mais agudo. Os dados são oficiais, estão aí, qualquer um pode ver isso. Eu dividi pela receita corrente líquida, de novo, para não ficar com trilhões, bilhões. São tantas vezes a mais da receita corrente líquida. Então, vejam que, curiosamente, a União tem um déficit igual ao de São Paulo, grosso modo, menor até do que o do Ceará. Cadê o nosso Piauí aqui?
Está aqui. O Piauí não está mal, não está muito bem, não, em termos de déficit atuarial. Olha onde está o Piauí. Esse ano vai dar 900 milhões. Eu ajustei só o DF, que o DF, quando eu fiz a primeira vez, aparecia aqui. Tem alguma coisa errada. E o Rio de Janeiro não é, desse ponto de vista, tão sério quanto isso, porque o Rio, vamos dizer assim, isso quer dizer o quê? Que o problema do Rio, se a gente viver até daqui a X anos, ele pode se resolver mais facilmente. O drama é que daqui a X anos, muita gente pode morrer. Mas, enfim, isso aqui é para chamar a atenção que o problema previdenciário é geral e é dos estados pobres. Pode ser que ele não seja tão agudo agora, mas será agudo lá na frente. Então, governador, a solução também servirá para os estados mais pobres. E dos ricos também, São Paulo. Não, dos ricos eu não tenho dúvida que é. Mas dos pobres é que a gente acha que pode não ter. Pois bem, o que é que se faz? O objetivo da solução tem de ser zerar ou reduzir drasticamente esses déficits. Como é que a gente resolve isso? Fazendo o que o Banco do Brasil fez comigo, é uma das formas. Cria uma contribuição sobre os inativos, uma contribuição adicional. Aí é uma solução que tem de ser solidária, por isso que exige um pacto. Vai ter de ter uma contribuição dos ativos, que vão ser os aposentados de amanhã, entendeu? Eles vão ser os inativos de amanhã, eles têm de contribuir. Nós temos de chamar as contribuições dos atuais inativos, dos futuros inativos e do empregador, que é o Estado ou a União. Vão ter de contribuir com um percentual de alguma coisa. E depois tem de entrar com ativos financeiros ou reais de propriedade de cada um ente desse. Porque você não vai conseguir resolver isso só com essas contribuições. É claro, a gente tem que fazer simulação. Eu não fiz, porque não deu tempo ainda, mas vou fazer. E certamente o Júlio vai me ajudar, me ajudando a pegar os dados. A gente faz simulação para ver quanto que você equilibra essa confusão, quanto que eu preciso de contribuição de cada um, quanto que eu preciso de ativos, para que eu resolva. Isso se chama, na linguagem técnica, fundear. Eu estou traduzindo do inglês fund, isso em português é fundear, é você pegar um navio e jogar ele numa âncora, senão ele fica à deriva no mar. Você fundeia o navio. Nós vamos ter de fundear os nossos regimes previdenciários para passar a mensagem de que o principal problema da nossa questão fiscal financeira está equacionado. E isso está aí, todo ano esse negócio aparece, isso aí é como um barco à deriva. Eu não resisto a fazer essa comparação. Esse gráfico é o gráfico de um barco à deriva. Na hora que a gente fundear, esse barco desaparece. E precisa fundear. Não tem como escapar. E isso envolve muita gente, envolve entes políticos, todos os principais entes políticos, sindicatos de servidores, o Congresso, os governadores, as assembleias, porque tudo isso vai ter de virar algum tipo de lei, de regulamento que vai fundear. E temos de trazer a mentalidade para o Brasil que ativo público não é para ficar dormindo, apodrecendo nos fundos dos quintais ou nos escaninhos ou nos computadores. Nós temos de mobilizá-los para ajudar a equacionar esse problema. Por que eu tenho ativos? Por que tem essa, usando uma expressão da moda do momento, eu já sou velhinho, não tenho mais essas palavras novas, mas tem uma história de ficar muito apegado a essas coisas. Tem de desapegar. Nós temos de resolver o nosso problema para não ter, de novo, uma situação de hiperinflação, que é o que está à frente nos espreitando, gente. Isto que eu estou dizendo resolve o problema. Vamos voltar para o outro gráfico. Só para... eu estou apertando no lugar errado. Ativos e patrimônios? Sim, pode ser um recebível. Por exemplo, vou dar um exemplo. Dívida ativa. Tem um projeto aqui no Senado discutindo
formas de securitizar a dívida ativa. Eu acabo de saber que o Estado do Piauí está sendo pioneiro nisso aí. Aí eu queria fazer um elogio. Piauí está melhor do que 99,9% dos estados da federação, por ter já avançado nisso e pode usar essa dívida ativa trazida para valores de hoje para fundear o seu regime previdenciário. Entendeu? Melhorar o seu risco. Quando você faz isso, o que eu estou dizendo é o seguinte: nós vamos equacionar isto aqui. Eu posso conviver agora com uma situação em que o governador tem de pagar uma conta gigantesca de inativos, mas quando eu olho para frente, ela está resolvida. Olha a diferença de ver aquele navio balançando daquele outro gráfico sem ter equacionado. Também porque, na hora que for definir as contribuições do empregador, elas terão de sair, minha gente. Não é de outro lugar, não, é daqui. É daqui. Assim é a forma em que você vai ajustando o seu gasto. Ela sai dali. As contribuições têm de incidir sobre todos os empregadores, que são as secretarias, os ministérios, em relação aos seus inativos, com um peso proporcional ao peso daquele órgão. Não é a solução é uma coisa única e harmônica. Vai lá e mata vários coelhos de uma cajadada só. Isso é um fundo que vai receber esses recursos, vai ser administrado para zerar esse déficit atuarial e, nesse processo, nós vamos conseguir abrir espaço. É diferente de você chegar com a PEC e dizer, eu não estou criticando a PEC, eu só estou dizendo, é muito complicado você chegar e dizer, eu vou tirar dinheiro da saúde e da educação. No fundo, você está dizendo isso. Aí o sujeito olha e pensa, está tirando para quê? Ele vai tirar de uma coisa nobre do país, para resolver um problema lá na frente, quando a gente conseguir sair da crise. Não, se eu for tirar dinheiro da saúde e da educação nesse contexto, é para ela contribuir para o equacionamento do passivo atuarial que os seus servidores têm. É uma coisa específica, diferente. Aí você põe eles do outro lado e vamos discutir. Ora, se não é a contribuição daqui, então, amigo, aumenta a sua. Ou então tem de arranjar ativo para fazer o mesmo papel. O importante é definir que o objetivo é equacionar. Ao equacionar, obviamente, a questão do serviço da dívida entra na discussão. Por quê? Porque não vamos esquecer do buraco financeiro, que é muito grande hoje e pode continuar ainda elevado em vários lugares. E nós temos também de resolver esse problema junto com o equacionamento do passivo atuarial. Claro que, na hora que eu tirar dinheiro das secretarias, eu estou diminuindo o buraco, mas mais que isso, se eu associo o buraco à despesa de inativos e pensionistas, se eu definir que eu vou colocar ativos recebíveis, como o caso da securitização da dívida ativa, que serão fluxos futuros, esse dinheiro poderá ser antecipado sem ser nenhuma violência à questão global de crescimento da dívida. Eu estou dizendo o seguinte, a União pode antecipar, como já fez no passado, recebíveis desse fundo de pagamento de inativos e pagar durante algum tempo, como já ocorreu no passado, obviamente lastreado por ativos que valham aquilo e que você contrabalança o dinheiro que sai com o ativo que entra. Dois exemplos concretos. Lá atrás, Paraná, o governo federal antecipou os royalties de Itaipu para o estado do Paraná para colocar no fundo de previdência. Já aconteceu. O estado do Rio, o Júlio pode explicar isso melhor que eu, já antecipou royalties de petróleo mediante a transferência desses recebíveis para o governo federal. Eu estou dizendo que é uma combinação dessas coisas todas que vão equacionar o problema da Previdência e, simultaneamente, nos tirar dessa iminência de uma crise que eu, sinceramente, não gostaria de assistir o dia a dia dela
nos anos que me restam aí para viver e de ver meu filho, que mora no Rio, passar nesse processo que eu estou escolhendo o Rio por ser o estado de maior dificuldade. Tendo dito isso, eu espero que a gente consiga se organizar no Brasil para encaminhar essa solução, ou algo parecido, não pode ser muito diferente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Raul Veloso. Você me permite, governador Wellington. Só um minuto só. Tá. Eu devo primeiro a resposta à senadora do Piauí, do meu querido Piauí, para dizer para Sua Excelência que eu me preocupo muito com a situação dos municípios, que eles virão atrás. Eu não tive tempo, nem saúde ainda para dar conta de olhar todos. Eu quero fazer aquele quadrinho que eu mostrei, pelo menos por uns 15 estados. E depois os municípios, só que isso dá um trabalho, não estou querendo fazer média, não. E a disponibilidade é pública e tal, mas sempre é difícil botar a mão em dados. Eu tenho tido muita ajuda, espero continuar a ter, mas nós vamos ter de enfrentar o problema do município. A senhora tem toda a razão de se preocupar, eu também me preocupo. Às vezes eu fico à noite pensando, e os municípios? Né? Eles virão aí na sequência. Eu tenho impressão, por que eu lembrei do senador Zé Nil? Porque ele não assistiu à minha apresentação, eu ia dizer para ele. No fim, ele lançou mais ou menos a mesma pergunta, e o que fazer, a coisa está assim, ele chegou, falou, a PEC do teto, ela não é aquela Brastemp, sei lá, alguma coisa assim. O senhor estava na minha apresentação, não sei, então... É uma pena que ele não estivesse, porque ele teria já tido, talvez, uma parte da resposta para as angústias dele. Eu digo com toda seriedade, nós temos vários problemas complicados para enfrentar, como os da qualidade do gasto. Nós temos um problema muito sério, que é o problema de modelo econômico, que a gente tem de discutir aqui no Brasil, que é a questão da indústria versus serviços, a taxa de câmbio, porque nós estamos vivendo, vou mencionar isso só rapidamente para abandonar em seguida, porque não é o premente agora. Nós estamos num mundo que está inundado em dólares. Esse mundo inundado em dólares, para um país que não gosta de poupar como o Brasil, é o nirvana. O Brasil não quer poupar. Nós não queremos poupar. Não estou culpando ninguém, não estou fazendo julgamento de valor. A gente não quer, não está na nossa cultura. Ora, um mundo inundado em dólares, que é o mundo de uns 15 anos para cá, no fundo é o nirvana, porque esses países como o Brasil, que não querem poupar, eles podem não poupar tanto, se aproveitar dessa disponibilidade de poupança externa, só que isso tem um custo. E um custo fundamental disso é que a indústria... necessariamente, nesse tipo de situação, encolhe. É só olhar o que aconteceu com a indústria nos últimos 20, 30 anos. Ela fez assim. Então, quem está preocupado com a indústria, isso não significa que por isso nós vamos morrer de fome, não ter emprego, não. É só o tipo de país que você vai ter. É um país com menos indústria, mais serviços, mais indústria baseada em produto natural e mineral para exportação. Sem dizer que isso não tem tecnologia, tem. Não é esse o problema. O problema é que o setor industrial vai encolher, e isso significará um custo para quem atua nessa área para se adaptar. Essa é uma discussão muito importante que a gente precisa ter, porque o mundo mudou, vou repetir, o mundo é um mundo inundado em dólares. Como nós todos estamos integrados, o dólar entra. É só olhar, nós tivemos aí a taxa de câmbio subir um período, todo mundo que quer a taxa de câmbio subir para remunerar a indústria ficou, de repente, bastante excitado. Em pouco tempo o dólar caiu e vai continuar caindo, porque o mundo tem tanto dinheiro e poucas oportunidades, a taxa de juros é negativa. Eles olham para o Brasil, tem uma brechinha para entrar, vamos entrar. Então, essa é uma outra discussão. Com essa taxa de juros que a gente tem... Aí que atrai. Mais ainda. Então, esse é um ponto que eu não vou discutir, não há tempo.
ele não é urgente. O segundo que eu queria destacar é a questão do papel do setor privado. Ele precisa ser ajustado depois de muitos anos de bombardeio e principalmente na área de infraestrutura, senão os investimentos não vão acontecer. Então, a infraestrutura é um tema que a gente deve se dedicar a ele, a questão das concessões, como é que elas vão acontecer. Aqui é muito importante diferenciar conjuntura de estrutura, como foi mencionado aqui muito bem. Esse é um outro grande tema, que é o número 2 para mim. E o terceiro é o mais urgente. Eu vou deixar os dois, mas são esses 3 temas, que eu acho de uma discussão com tempo e tal. O terceiro é aquilo que eu disse. Gente, a solução está aí. Eu trouxe, desculpem a pretensão, eu trouxe a solução. A solução passa pelo fundeamento da Previdência Pública no Brasil. Pode parecer muita pretensão, mas se fizer isso, resolve um monte de coisa. E nos tira desse epicentro de crise que nós estamos vivendo, porque ela vem com muita coisa que hoje não está fechando direito. Quer ver? Eu mencionei um pouco e tal. Hoje, o que é que nós temos? Iniciativas isoladas, gente batendo cabeça daqui, batendo cabeça dacolá, buscando uma solução aqui, outra solução acolá, e o governo escolheu, basicamente, a PEC do teto, que tem seus méritos, é uma forma inteligente de, na falta de algo melhor, vamos fazer isso. Mas a PEC do teto, ela tem problemas estruturais. Por quê? Pena que o Zé Aníbal, eu estou chamando Zé Aníbal pela intimidade, desculpe, senador, Sua Excelência, mas é uma pena, porque eu estou respondendo um pouco a sua angústia. Do que fazer? Eu estou dizendo, tem 2 questões fundamentais para discutir, é o modelo econômico, a infraestrutura, mas eu vou entrar na urgente, que é onde está ali angustiando. Nós estamos realmente, desculpem a pretensão, nós estamos batendo cabeça nesse momento no Brasil. Batendo cabeça. Nós estamos brigando em várias linhas, em várias frentes, e não estamos percebendo, tem uma coisa que se nós fizermos, ela junta a maior parte dessas frentes, porque ela vai exigir um pacto, ele usou a expressão pacto, e eu acho que é isso mesmo, ela vai exigir um pacto e ela permite você atacar simultaneamente o problema conjuntural e o problema estrutural. Esse é que é o drama. E em torno dela você pode amarrar tudo mais, como eu estava dizendo. E ele também falou, a PEC do teto está aí, é importante, eu apoio, mas ela não é um Abrastemp. Ela tem algumas dificuldades, porque ela é muito simples, embora no momento não tinha nada melhor, é ela, vamos brigar por ela. A gente não pode esperar a solução salvadora. Então, vamos apoiar a PEC do teto e vamos perseguir. Mas ela tem uma dificuldade, porque o meu medo dela é que, em pouco tempo, ela perde o efeito que ela teve até agora de manter a expectativa de melhoria de confiança no país. Porque ela vai perdendo, como ela é basicamente um esforço de gestão para manter o gasto total sob controle, isso vai depender de 1 ou 2 anos da gente olhar essa gestão acontecer e funcionar. Porque onde ela dirige as baterias, com mais precisão, é em relação ao gasto de saúde e educação. E mesmo assim já causou uma reação danada, já foi feita uma negociação, está aí sendo ajustado, mas o meu medo da PEC do teto é que ela perca a força que ela tem rapidamente, e aí vai ficar todo mundo. E agora? O que é que vem agora? Nós vamos esperar a aprovação da reforma da Previdência do INSS, que quando entrar vai dar 1 milhão de discussão, de briga, de confusão. Eu estou preocupado por isso. Eu acho que a PEC do teto é boa, tudo indica que vai ser aprovada, mas ela vai depender da execução ao longo dos próximos anos. E o diabo não mora nos detalhes, ele mora na execução. Se eu aprendi alguma coisa da minha vida de setor público, foi isso. O que depender de execução, muito crucialmente,
é complicado, porque você vai ter de esperar, e um belo dia vão começar as críticas. Eu já estou vendo as críticas de tudo quanto é lado, percebendo uma fraqueza aqui, outra. Vai chegar um dia que todo mundo vai olhar PEC do teto. O que é isso mesmo? E, enquanto isso, tem uma briga que não está muito clara ainda de reforma da Previdência, que é importante. Agora, mas fala-se mais do sistema INSS. Infelizmente, o senador Zaníbal não estava aqui na hora que eu expliquei, mas eu acho que eu trouxe a solução. A solução é, nós temos de escolher um foco que agregue todo mundo a ele, todas essas iniciativas isoladas se juntem, convirjam para um pacto, um entendimento em torno dessa questão, porque ela ajuda a resolver tanto o problema conjuntural como o problema estrutural. Não adianta a gente ficar atirando, que eu não expliquei para ele, porque ele não estava aqui, que é o foco na questão da Previdência Pública, que você mencionou, todo mundo vê, reconhece, e o que eu fiz foi explicar como o problema surgiu nos estados. Ele surge, e hoje toda a questão é não ter dinheiro para pagar a Previdência Pública. E como que surgiu? Porque os orçamentos, os suborçamentos cativos, protegidos, prioritários dos estados, e eu vou dizer, vale também para a União, eu falo Estado, por isso é que essa solução é boa, porque ela pode ser adotada conjuntamente por estados e União e, quiçá, por municípios, pelo menos os maiores. Então, o que é que aconteceu? Esses suborçamentos protegidos, que são poderes autônomos, educação, saúde, aí vem outras vinculações e serviço da dívida. São como se fossem segmentos do orçamento que tem um dono ali, tem uma proteção, um quinhão fixo. Isso representa 60% da maior parte dos estados. Ora, os 40% é para o governador. Eu estou pensando no estado que é mais fácil para raciocinar. A União é um pouco mais complicado, mas é o mesmo problema. Vou insistir. O governador, ele tem de atender a segurança e as outras secretarias com os 40%, e tem onde o gasto de pessoal é pesado, pessoal ativo, dentro dos 60% só está pessoal ativo. Porque aqueles segmentos conseguiram leis, Constituição, que dispensou-os de pagar os inativos e pensionistas. Aí os inativos e pensionistas ficaram sem pai nem mãe, e o governador teve de recebê-los e pagar a sua conta. Então, é um outro bloco que veio para o governador, só que o governador não tem como pagar com o que sobra, que é 40%, esses dois blocos. Então, aí vem o buraco. Num curto prazo, numa situação de curto prazo como a que nós estamos vivendo, como a arrecadação cai, o tamanho do buraco aumenta. Mas antes já tinha o buraco, que eu estou acompanhando isso há alguns anos, não tão grande. Por isso, há um conflito. Não tem como pagar inativo e pensionista com a verba do governador. A verba do governador mal dá para ele pagar o que é fora aquilo que eu disse. Segurança, não sei o quê, papapá. Ele não tem como pagar a conta. Se ele não tem como pagar a conta, isso vai ficar recorrente, vai e volta. União é a mesma coisa. Como que a União tem como pagar a conta? Porque a União tem formas de se financiar que o Estado não tem. E aí o problema fica camuflado. Mas aí eu trouxe um gráfico que mostra os passivos atuariais da União e de todos os estados, mostrando que até os pequenos, os pobres, têm passivos atuariais gigantescos. Um pouco foi falado ali na sua fala nisso. E nós temos de atacar isso, porque para atacar isso a gente vai resolver pode resolver um monte de problemas ao mesmo tempo e trazer todos os, vamos dizer assim, os atores do filme nacional para dentro dessa discussão, porque interessa a todos, eles têm que trocar. Eu vejo, por exemplo, PEC do teto, qual é a dificuldade que eu vejo? É que você vai para o Congresso para aprovar uma PEC e vai cortar gasto. O que você está trocando com a sociedade, com o Congresso? A promessa de que a situação econômica daqui a alguns anos vai estar muito bem, nós vamos estar crescendo, nós sabemos disso, que é a receita, mas eu acho que os políticos têm muita dificuldade de explicar para a sua base como é que você faz um milagre através de um corte que muita gente identifica
só em educação e saúde, vai produzir aquela situação ideal lá na frente. Que tem uma reforma da Previdência no meio. Essa história, eu acho que politicamente ela é frágil. E por isso falta musculatura. A musculatura política está difusa, está separada pela iniciativa do seu grupo, pela iniciativa de outro grupo que virá amanhã, que outro que virá não sei o quê. Tudo isso deságua no presidente da República, que num país presidencialista como o nosso, que fica ali dizendo o que ele diz para você. Eu vou ver o que posso fazer, não sei o quê. Vou chamar a Ana Paula aqui e dar uma solução. Vou chamar a Ana Paula, ou então vai ligar para o Meirelles e vai pedir, Meirelles, resolve isso aqui. Mas aí sua proposta qual é a proposta? A proposta é fundear o sistema de previdência pública da União, Estados e, quiçá, dos municípios. Isso significa criar um fundo de pagamento desse. Não é o fundo de previdência tradicional, é outro. É para pagar. E para pagar, eu vou botar ali uma contribuição. É que nem... eu usei o exemplo da Previ, que eu sou aposentado do Banco do Brasil, estão me cobrando uma contribuição, e toda vez que o passivo atuarial surge, eles são obrigados a cobrar uma contribuição do empregador, do empregado, do futuro que vai vir para lá, num plano que ainda está em vigor, e tem de botar ativos. Daí a importância de gestão de ativos agora, que nem a dívida ativa. Por que eu estou tão interessado nesse assunto da dívida ativa? Quem tem que pegar tudo que é recebível, que puder botar a mão, jogar para resolver esse problema. E, além disso, eu não falei com clareza, e vou falar agora, tem de vir a reforma relativa aos novos, que esse é o último lance dessa história. Quer dizer, nós vamos ter de mudar as aposentadorias especiais. Vem tudo nesse bolo para fundear o sistema previdenciário. Nós vamos pegar o que já está aposentado, o empregador, o que está prestes a se aposentar e os novos, porque eles vão ser os aposentados do futuro. Se não tiver um fundo de previdência direitinho arrumado, sem esse excesso de aposentadorias especiais, essa conta não fecha, mas a gente faz a conta e vê que vai fechar, vai fundear esse regime. Agora, veja, como você faz isso? É um pacto em que cada pedaço dessa história tem algo a trocar com o outro. Os governadores apoiam o presidente da República a aprovar a PEC, eu estou pensando alto, a PEC do teto. Os governadores, por sua vez, vão receber ajuda do Ministério da Fazenda para resolver a questão de curto prazo associada ao pagamento de inativos no curto prazo. Como? Antecipando recebíveis tipo dívida ativa. Exemplo, aí você ataca o conjuntural. Aí ambos vão para o Congresso brigar pelas reformas, dizendo, é para resolver o problema da Previdência Pública e salvar o país. Isso tem de ter uma mesa de negociação desses blocos que eu falei, onde entram os representantes dos servidores, os representantes dos aposentados. Para cada um tem que ter um recado, os aposentados. Se nós não resolvermos isso, nós vamos atrasar até o pagamento o mês que vem, que é o que os estados já estão fazendo. Tem de mostrar a dureza do que nós estamos vivendo, trazer isso tudo junto. O que eu estou dizendo é o seguinte, tem que trazer o equacionamento da Previdência Pública e botar todo mundo para se sentar. E fazer trocas de interesses legítimos e chegar nas soluções. Aí eu acho que a gente anda, em vez de ficar com coisas isoladas. Obrigado, professor Raul Veloso. Governador Wellington Dias. Vou ser bem rápido aqui e queria agradecer